Quando falamos de psicopatas, uma mistura de curiosidade e medo costuma surgir em nossas mentes. São indivíduos que desafiam nossa compreensão do que significa ser humano. Ao longo da história, alguns psicopatas ganharam notoriedade por suas ações cruéis e incompreensíveis. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jeff do canal Arquivo Crime. Tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse será o primeiro vídeo do canal entre tantos outros que estão por vir, trazendo para vocês histórias sobre crimes, psicopatas, dicas de leituras e curiosidades sobre o universo tão misterioso que ninguém soube resolver em relação à mente humana. Fiquem à vontade para comentar sobre os vídeos, tragam ideias, curiosidades. Quando for fazer uma crítica, que seja uma crítica construtiva, sempre com muito respeito, beleza? Bom, então, bora pro vídeo. Ted Bundy. Imagine um homem charmoso, educado, com um sorriso encantador, que parece ser o tipo de pessoa com quem você se sentiria seguro conversando. Agora imagine que por trás dessa fachada amigável há um dos serial killers mais brutais da história dos Estados Unidos. Este é Ted Bundy. Durante os anos 70, ele aterrorizou o país, atacando e assassinando dezenas de jovens mulheres. Mas o que torna a história de Ted Bundy tão assustadora é a forma como ele conseguiu manipular e enganar todos ao seu redor, se tornando um dos criminosos mais intrigantes de todos os tempos. Ted Bundy começou sua série de crimes no início dos anos 70. Suas vítimas eram geralmente mulheres jovens, entre 18 e 25 anos, muitas vezes universitárias. Ele atraía essas mulheres usando sua aparência confiável e muitas vezes fingindo estar com algum tipo de problema, como um braço quebrado ou dificuldade com o carro. Essa abordagem fazia com que as vítimas se aproximassem dele voluntariamente, o que tornava seus crimes ainda mais chocantes. O modus operandi de Bundy incluía sequestros, agressões e, por fim, a execução brutal de suas vítimas. O que mais intrigava as pessoas sobre Bundy era sua dualidade. De um lado, ele era um estudante de direito promissor, com amigos e familiares que não faziam ideia do que ele era capaz. E do outro lado, ele era um assassino impiedoso que parecia não sentir remorso por suas ações. Essa dualidade foi fundamental para ele escapar das autoridades por tanto tempo. A habilidade de Bundy de parecer normal fez com que ele conseguisse evitar a captura em várias ocasiões e até representasse a si mesmo em um tribunal, demonstrando uma confiança e astúcia incomum. Após ser preso pela primeira vez em 1975, Bundy conseguiu escapar da prisão em 2 ocasiões, mostrando sua habilidade impressionante de manipular as circunstâncias ao seu favor. Em uma dessas fugas, ele cometeu um dos seus crimes mais conhecidos, o ataque brutal em uma fraternidade na Flórida, onde matou 2 jovens e feriu gravemente outras. Seu julgamento, em 1979, foi um dos primeiros a ser transmitido pela televisão. E curiosamente, Bundy aproveitou a atenção da mídia para promover sua própria imagem. Ele chegou a pedir uma mulher em casamento no tribunal, em pleno julgamento. Em 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica, mas seu legado de terror ainda vive. O caso dele gerou debates sobre psicopatia, manipulação e o perfil dos serial killers. Bundy confessou oficialmente mais de 30 assassinatos, mas muitos acreditam que o número real pode ser muito maior. Sua história já foi contada em diversos filmes, documentários e livros, e continua a fascinar psicólogos, criminologistas e o público em geral.
Afinal, o que faz uma pessoa aparentemente normal se transformar em um dos maiores monstros da história moderna? Ed Kemper. Edmund Emil Kemper, comumente conhecido como Ed Kemper, é um notório serial killer e necrófilo americano, que se tornou famoso por uma série de assassinatos brutais cometidos nas décadas de 1960 e 1970. Nascido em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, Califórnia, a vida de Kemper foi marcada por sinais precoces de instabilidade mental e em um relacionamento problemático com a sua família, especialmente com sua mãe, o que mais tarde se tornaria um fator determinante em suas atividades criminosas. A carreira criminosa de Kemper começou cedo. Aos 15 anos, ele assassinou seus avós, alegando que fez isso para ver como era. Ele foi institucionalizado por vários anos, mas foi liberado aos 21 anos, considerado reabilitado. No entanto, suas tendências violentas ressurgiram e, entre 1972 e 1973, ele embarcou em uma onda de assassinatos, visando mulheres jovens que ele pegava como carona na Califórnia. Seus assassinatos eram particularmente horríveis. Depois de matar suas vítimas, Kemper desmembrava seus corpos e às vezes se envolvia em necrofilia. O que tornava Kemper ainda mais assustador era sua inteligência e habilidade de manipulação. Ele tinha um QI alto, de 145, que ele usava para manipular suas vítimas e a polícia. Apesar da sua natureza horrível e seus crimes, ele cooperou com a polícia após a sua prisão em 1973, confessando os assassinatos de 10 pessoas, incluindo sua própria mãe e sua amiga. O relacionamento de Kemper com sua mãe era central para sua patologia. Em seu ato final de violência, ele a matou, decapitou e realizou atos chocantes com seus restos mortais, simbolicamente encerrando o domínio que ela tinha sobre ele. Kemper foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e continua encarcerado no California Medical Facility. Ele tem sido objeto de vários estudos psicológicos e da mídia de crimes reais. Ed Gein. Ed Gein foi um dos criminosos mais notórios da história dos Estados Unidos. Conhecido por inspirar várias obras de terror devido aos crimes perturbadores que cometeu nos anos de 1950, sua história começou a ganhar destaque quando a polícia de Plainfield, Wisconsin, descobriu em 1957 que ele havia exumado cadáveres de cemitérios locais e fabricado objetos bizarros com parte dos seus corpos. Mais tarde, foi descoberto que ele também havia assassinado 2 mulheres, Mary Hogan e Bernice Wonder. Embora o foco de seus crimes fosse mais sobre sua necrofilia e sua obsessão doentia por corpos humanos, Gein vivia uma vida isolada, controlado por uma mãe extremamente religiosa e dominadora, o que influenciou sua visão distorcida de sexualidade e morte. Após a morte dela, ele começou a se aprofundar em uma fascinação por cadáveres, chegando a transformar sua casa em um verdadeiro cenário de horror, onde usava a pele e os ossos de suas vítimas para confeccionar móveis e roupas. Os detalhes grotescos de seus crimes chocaram a opinião pública e levaram a questionamentos profundos sobre as motivações psicológicas de um assassino com tendências canibais e sádicas. O legado de Ed Gein ultrapassou os limites dos tribunais e do noticiário, influenciando fortemente o gênero de terror no cinema e na literatura. Filmes icônicos como Psicose, de 1960, O Massacre da Serra Elétrica, 1974, e O Silêncio dos Inocentes, 1991, foram inspirados em partes por Gein, devido à natureza perturbadora de seus atos. Embora ele não seja tecnicamente considerado um serial killer, o impacto de seus crimes continua sendo um dos exemplos mais horríveis de distúrbio mental e violência macabra.
marcando para sempre a cultura pop com sua figura doentia e reclusa. Armin Meiwes. Armin Meiwes é conhecido como o Canibal de Rotemburgo, devido ao infame caso de canibalismo que chocou a Alemanha e o mundo no início dos anos 2000. Nascido em 1961, Meiwes ganhou notoriedade ao cometer um crime que desafiou as normas legais e morais. Ele não apenas matou, mas também comeu voluntariamente um homem chamado Bernard Younger Brandes, que havia concordado com o ato. O caso aconteceu em 2001, quando Meiwes postou um anúncio em um fórum na internet, ou nas profundezas dessa, na Deep Web, procurando alguém que desejasse ser consumido. Surpreendentemente, Brandes respondeu ao anúncio e ambos se encontraram na casa de Meiwes, em Rotemburgo, onde os eventos macabros ocorreram. Através de uma filmagem do ato, que foi usada posteriormente no julgamento, ficou claro que Brandes consentiu com a sua própria morte. O caso gerou intenso debate sobre o consentimento, as leis de homicídio e a psicologia por trás do desejo de canibalismo. Meiwes foi preso em dezembro de 2002 e inicialmente condenado por homicídio culposo em 2004. No entanto, após um novo julgamento, em 2006, ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato. O caso de Armin Meiwes levanta questões profundas sobre o limite do comportamento humano, a ética do consentimento e as complexidades da mente humana. Jack, o Estripador. Jack, o Estripador, foi um infame assassino em série que atuou no final do século XIX, especificamente no bairro de Whitechapel, em Londres. Ele é amplamente conhecido por uma série de assassinatos cometidos em 1888, que nunca foram resolvidos. Suas vítimas eram mulheres que viviam em condições de extrema pobreza e trabalhavam como prostitutas. A maneira brutal como Jack o Estripador mutilava suas vítimas chocou o público e chamou a atenção da mídia da época. A identidade do assassino nunca foi confirmada, e isso gerou inúmeras teorias e especulações ao longo dos anos. Os crimes de Jack, o Estripador, ocorreram em um contexto de profunda desigualdade social e de rápidas transformações em Londres, onde a classe trabalhadora enfrentava condições extremamente precárias. As investigações policiais, na época, enfrentaram muitas dificuldades devido à falta de tecnologia forense e aos métodos rudimentares de investigação. As cartas que supostamente teriam sido enviadas por Jack à polícia, embora controversas, só aumentaram o mistério em torno do caso. A mais famosa dessas cartas, intitulada From Hell, ou tradução livre, do Inferno, contribuiu para o fascínio macabro em torno do assassino. A figura de Jack, o Estripador, transcendeu a realidade e tornou-se um ícone da cultura popular. Ele tem sido retratado em filmes, séries, livros e teorias conspiratórias, sempre alimentando a curiosidade sobre sua verdadeira identidade. A especulação vai desde que ele era um simples cidadão londrino até teorias mais elaboradas, como a de que seria alguém ligado à família real. Bom, citei aqui somente alguns dos psicopatas sem classificar quem é ou não o mais conhecido, afinal existiram vários. Então ao longo do canal irão aparecendo outros e cabe a você, que se interessou no assunto, pesquisar mais sobre. E se tiver alguma ideia ou quiserem que eu faça sobre outros não citados no vídeo, comentem. Será uma satisfação ler os comentários de vocês. Esses psicopatas deixaram um legado de medo, violência e horror.
impactando suas sociedades de maneiras inimagináveis. Suas histórias continuam a nos fascinar e nos faz refletir sobre os limites da maldade humana. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Para quem conhece a história de cada um desses citados no vídeo, na sua opinião, quem foi o pior dos 5? Até a próxima, galera. Tchau.